Tá bom? O som aí atrás? Tá audível? Bom, graças a Deus. Damos graças a Deus por termos chegado aqui, né, meus irmãos? Para mais uma noite de trabalho, de estudo e de entendimento, né, sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Eu queria fazer uma pergunta aqui primeiro. Aqui tem alguns irmãos, ou um ou mais de um, que nunca têm ouvido falar sobre a origem da doutrina espírita, onde ela surgiu, e um pouquinho da história do Allan Kardec. Ou todos já ouviram falar? Todos já ouviram falar? Você nunca ouviu, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, porque hoje é dia 16 de abril, e daqui a 2 dias, dia 18 de abril, é aniversário, né? Vai fazer aniversário a doutrina. Maio, estou lá em abril. Então tá errado, é abril mesmo, tá? Eu que confundi as datas. Mas já passou, a gente pode falar mesmo tendo passado. Dia 18 de abril, o dia do livro espírita, foi o dia que foi lançado o primeiro livro da doutrina, que foi o Livro dos Espíritos, tá? E Kardec, né, representado naquele quadro ali pintado, Kardec, ele cunhou o termo espiritismo e espírita, que na verdade existem outras religiões que acreditam na sobrevivência do espírito, mas não creem na reencarnação. Então Kardec, ele introduziu o espiritismo dentro do cristianismo. As religiões cristãs, elas não creem, né, na comunicação entre os espíritos, né, os espíritos para com os encarnados, e muito menos creem na reencarnação. Os outros cristãos, as outras religiões cristãs, falam em ressurreição, que seria a volta à carne de quem já morreu, com o próprio corpo, né? E Kardec nos explica, através da codificação, Kardec não, os espíritos, né, nos dizem que não é bem assim. E a ciência também comprova isso. Porque como que alguém, depois de morto, pode voltar à vida naquele mesmo corpo? É isso que pretende o termo ressurreição. Que todos nos levantaríamos num dado momento do juízo final com esse mesmo corpo. Então, cientificamente, isso nem é possível, tá? Então, a reencarnação, ela, dentro do cristianismo, é só a doutrina espírita que preconiza. Existem outras religiões que acreditam em reencarnação? Sim, mas não são cristãs. O budismo, por exemplo, o hinduísmo, né? Mas dentro do cristianismo, somente a doutrina espírita. Então, Allan Kardec, ele codificou essa doutrina dos espíritos através de perguntas e respostas, utilizando a mediunidade de alguns irmãos, onde ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Então, ele não escreveu nada, na verdade, ele apenas codificou, por isso ele é chamado codificador e não autor, tá? Então, aquele que hoje conhecemos pelo nome de Allan Kardec chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Era filho de uma antiga família lionesa, católica, nobre e de tradição. Foram seus pais Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jean-Louis Duhamel. Isso ajudou, né? O fato dele ter nascido numa família valorosa, né? Ele foi um grande colaborador de Jesus. Jesus o escolheu para essa missão. Então, ter pais valorosos, né, desde cedo, e ele foi criado dentro de valores, né, cristãos.
Era um menino simpático e robusto, de testa ampla, olhos cinzentos, bem claros, quase azuis e de grande vivacidade. Tranquilo e moderado, seu temperamento equilibrado denotava personalidade enérgica e perseverante. Privilegiado pela atmosfera de um lar harmonioso, teve seu desenvolvimento espiritual e cultivo de sua notável inteligência favorecidos pela sabedoria e bondade de seus pais. Bom, quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, é sobre isso, não é? Nós, pais, temos esse compromisso, e está lá no Livro dos Espíritos, de favorecermos, diante da criação, né, daqueles que são os nossos tutelados, filhos de Deus, que recebemos no nosso lar, favorecer a sua evolução espiritual, através de bons valores, através do exemplo, para que a gente forme moralmente, emocionalmente, crianças que no futuro, não é, ou se destacarão nas suas pequenas ou grandiosas missões. Isso é para todas as crianças, não é só para aqueles missionários das grandes missões, porque todos nós somos missionários. Todos nós, quando reencarnamos, nós trazemos conosco aquela gama de missões, pequenas missões do dia a dia, que teremos que cumprir, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho material, seja dentro dos grupos sociais, que pode ser uma igreja, que pode ser um centro espírita, enfim. As crianças, quando elas estão sob nossa responsabilidade, elas têm o esquecimento do passado, elas são assim, uma esponjinha que conseguem absorver tudo aquilo que é ensinado a elas. E elas têm prazer em aprender. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande por causa disso, não é? O que estarão aprendendo as nossas crianças dentro dos lares? Então, aqui o exemplo de Kardec, que veio num lar, né, com pais valorosos, que favoreceu mais ainda a sua perseverança e para a luta que ele veio, né, travar aqui na Terra. Bom, então ele sempre se mostrou inclinação para os estudos filosóficos e científicos. Estudou na Suíça com Pestalozzi. Pestalozzi foi um grande pedagogo, né? Ele reformou o ensino, na verdade, na Europa daquela época, um ensino muito tradicionalista, né? E ele reformulou de uma forma que até hoje ele é estudado, até a pedagogia dele até hoje é estudada e aplicada em muitos aspectos. Ele dividiu o homem em três categorias. O aluno, digamos, né, a pessoa. O homem natural, seria o homem natural, o homem social e o homem moral. Então, a partir daí, todo o sistema de ensino ali da Europa, especialmente a Alemanha e França, adotaram a pedagogia de Pestalozzi. E Kardec foi aluno dele, né? E se desenvolveu muito por ter sido aluno dele e ter tido uma visão pedagógica mais ampliada do que aquela coisa do passado, né? Que era aquilo engessado, tradicional, que não se admitia mudanças. Colocava todo mundo no mesmo balaio, né? Onde todo mundo deveria ser igual dentro das escolas. Eu não li, né? Então, ele se tornou discípulo e colaborador de Pestalozzi, aplicou-se à propaganda do sistema de educação, que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Ele era um linguista insigne, falava alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. Só isso, né? O educador Kardec, isso antes
né, dele começar a sua missão. Fundou em Paris com sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, um estabelecimento semelhante à Escola da Suíça, né, de Yverdon. Escreveu gramáticas, aritméticas, estudos pedagógicos superiores, traduziu obras inglesas e alemães. Organizou em sua casa cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada. Então, esse é o Rivaio, né? O homem, ainda não o codificador. O codificador. Foi em 1854 que Rivaio ouviu falar nas mesas girantes. Nos primórdios lá da doutrina, antes da doutrina espírita surgir com tudo, com toda a sua força, foi necessário que os fenômenos acontecessem para ganhar credibilidade. Hoje em dia, a fenomenologia na doutrina espírita está totalmente fora. Não se faz mais, não se usa mais. Porque foi o próprio Jesus que disse, feliz daquele que crê sem ver. Mas naquele momento foi necessário. Então existia um grupo de pessoas da alta sociedade que se reuniam em casa e descobriram que os espíritos se comunicavam, poderiam se comunicar conosco, os encarnados. E eles usavam umas mesas assim que giravam, né? E eles colocavam letras do alfabeto e faziam perguntas e aquela mesa ia girando, respondendo aquelas perguntas, não é? De acordo, o que demonstrava que existia uma inteligência incorpórea promovendo aquele movimento, aquela escrita. E aí, em paralelo, surgiu, numa cidadezinha, Hydesville, né? O caso das irmãs Fox, que ficou muito famoso, e isso ainda reforçou que realmente os espíritos poderiam se comunicar conosco, com os encarnados. Essa família Fox se mudou para uma casa onde eles eram inquilinos, e essa casa já era tida como mal assombrada. E à noite eles ouviam pancadas, muitas pancadas, né? E aquilo era uma coisa meio assustadora, e isso foi piorando com o passar do tempo, e a vizinhança inteira dizia que a casa era mal assombrada. Mas tinha uma das filhinhas, a caçulinha, chamada Kate Fox. Ela tinha 7 anos. E ela apelidou o barulho de seu pé de machado. Pé de machado. E ela começou a brincar lá na infantilidade dela. Ela começou a batia palma e pedia para o seu pé de machado responder. Então, tipo assim, ela fazia 2 palmas, aí bate 2 palmas, aí 2 pancadas, 4 pancadas. E ela começou a estabelecer uma comunicação através das pancadas com esse espírito que habitava lá a casa. Bom, aí todo mundo teve que acreditar, porque as pessoas vinham de outras cidades e aquilo ficou famoso, a família não tinha mais paz, todo mundo queria ver, todo mundo queria ouvir. E a comunicação com esse espírito, ela foi se especializando. Eles arrumaram meios da comunicação ser mais eficaz, de saberem mais sobre esse espírito. Quando ele morreu, como ele morreu, com quantos anos ele morreu. E chegaram à seguinte resposta: ele teria sido assassinado e estava enterrado embaixo da adega daquela casa. Foi quando fizeram as escavações e comprovaram que era verdade. E isso se espalhou como um rastilho de pólvora, né? Kardec, com seu espírito investigativo, né, porém todo pautado na razão, isso chamou a atenção dele, as mesas girantes principalmente. E ele começou então a se interessar pelo assunto. Inicialmente ele se interessou para ele próprio aprender. Mas depois ele viu que ele poderia contribuir, né, para todo mundo. Então, foi mais ou menos assim, ó. O fenômeno mediúnico estava na Europa. Em Paris ele fez os seus primeiros estudos do espiritismo.
aplicou a nova ciência ao método da experimentação, como não poderia deixar de ser. Ele, como um bom estudioso, ele não ia sair levianamente fazendo afirmações sem que ele fizesse a experimentação, né? Nunca formulou teorias pré-concebidas. Ele teve todo o cuidado. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, procurava sempre a razão e a lógica dos fatos. Então, todo espírita precisa agir com a partir dessa metodologia. Tudo tem que passar pelo crivo da nossa razão. Não é? É uma doutrina que é por isso é chamada de doutrina, porque ela não prega a fé cega. A doutrina espírita prega a fé raciocinada. Então é muito importante que isso aí, nós espíritas, ou simpatizantes, ou aqueles que gostam da literatura, sempre tenham isso em mente. Não é toda a comunicação logo de cara que se aceita, que é necessário que haja sempre. Tem uma frase da doutrina que diz assim: é melhor você rejeitar, um exemplo, 9 verdades do que você aceitar uma mentira, né? Então, sempre raciocinando. E Kardec nos deu esse exemplo ao codificar a doutrina, né? A razão e a lógica. Ele interrogou os espíritos, anotou e ordenou os dados que obteve, por isso é chamado codificador. Então, ele começou a fazer perguntas, ele escreveu o primeiro livro da doutrina, que foi o Livro dos Espíritos. É a obra filosófica. Antes da gente ter a compreensão, porque a doutrina espírita, ela é o tripé: filosofia, ciência e as duas convergindo para a religião. Que a religião é nos ligar ao nosso Criador. Mas a ciência e a filosofia, elas é que nos dão o basamento e que nos cutuca a razão. Então, Kardec, ele começou fazendo perguntas aos espíritos. Aquelas perguntas que todos nós sempre tivemos, desde muito tempo. De onde viemos? Para onde vamos? O que é Deus? Como saber se Deus realmente como acreditar em Deus? Quais são os atributos da divindade? Tanto é que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta número 1, é assim: o que é Deus? Ele não perguntou quem era Deus. Kardec perguntou o que é Deus. É a primeira resposta. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Em seguida ele perguntou sobre os atributos de Deus. E aí por aí as perguntas não cessaram mais. Como ter certeza da existência de Deus? E ele obteve as respostas. Então essa obra ela é dividida na concepção de Deus, nas leis morais e as diversas leis a que estamos submetidos, como a lei do progresso, a lei da destruição, a lei de reprodução. Tudo isso está previsto no Livro dos Espíritos, graças às perguntas de Kardec. E ele foi numa sequência, não é? E ele perguntou sobre tudo aquilo que nós sempre quisemos saber, que muitas pessoas ainda querem, e se tiverem oportunidade de ler essa obra, ela é a primeira, ela é maravilhosa. Ela responde a tudo aquilo que a gente não consegue entender. Ela nos responde sobre as injustiças, sobre as mortes prematuras, por exemplo, sobre as mortes coletivas, o porquê que uma criança passa certas coisas que é um anjinho, não é, gente? Mas por que uma criança passa por isso? O porquê das balas perdidas, o porquê de tudo. Então, é a obra dos porquês. E ela é muito importante para que a gente, a partir dela, consiga entender mais um pouquinho sobre a doutrina. Mas ele não parou por aí não, né?
ele foi lá, ó. Os autores são os espíritos superiores, que Kardec vivia perguntando o nome, né? Mas como é que eu lhe chamo? Qual é o seu nome? O espírito respondeu para ele, me chame de verdade. Então a gente chama os espíritos que respondiam a ele de espírito da verdade. Claro que não é um espírito só, né? Uma falange de espíritos superiores que respondiam todas essas perguntas de Kardec. A princípio, Rivai objetivava apenas sua própria instrução. Mais tarde, quando viu que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, decidiu publicar um livro para a instrução de todos. Assim, lançou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. E ele adotou outro nome, um pseudônimo, Allan Kardec, em referência a uma precedente existência. Quer dizer, já teve esse nome numa vida anterior. Tá? Por que ele fez isso? Para diferenciar a obra espírita da produção pedagógica anteriormente publicada. Ele tinha muitos trabalhos publicados com o nome de Rivaio. Então, se ele ainda fosse publicar as obras espíritas com o mesmo nome, né, teria confusão e automaticamente ele pegaria a autoria para ele, enquanto que ele não era autor. Olha o cuidado que ele teve, né, em demonstrar que nada foi escrito por ele, nada foi pensado por ele, apenas as perguntas e obteve as respostas. Ele deu a autoria toda para os espíritos da verdade. O divulgador, além de codificar, ele ainda divulgou, né? Então, em 57 foi o primeiro, né? Não, 50 aí? Já esqueci, gente. 57, primeiro. Revista Espírita, 58. Aí, o que é o Espiritismo, que é outro livro, 59. O Livro dos Médiuns, 61. O Evangelho segundo o Espiritismo, 64. O Céu e o Inferno, 65. A Gênese, 68. Como trabalhou nosso irmão. Porque as obras são bem recheadas, né? Praticamente diferença pequena de uma obra para outra. E não foi um trabalho fácil, porque foi um trabalho de psicografia, onde ele usava vários médiuns e lançava as perguntas e obtinha as respostas. E ele foi codificando, foi sequenciando, foi compilando tudo para que hoje a gente pudesse ter essas obras maravilhosas e para a nossa instrução. Após o seu desencarne, seus amigos reuniram textos inéditos e fizeram o livro Obras Póstumas, que foi lançado em 90. Ele morreu em 89. Bom, uma nova era para a humanidade, né? Primeira pergunta lá, primeira resposta, primeira pergunta: Deus, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Jesus, nosso modelo e guia. Jesus é nosso irmão. Jesus, ele é um espírito já bem, um anjo, né? O anjo, o evoluído. É essa a nossa busca, é essa a nossa, o nosso objetivo. O objetivo da vida é esse: chegarmos a ser o espírito totalmente evoluído. O moral, o intelectual, conhecedor de todas as coisas, e já aqueles espírito que já tem um amor dentro de si, né? Aquele amor pelo próximo realmente consolidado. Jesus passou pelo que nós passamos. Jesus passou por várias vidas como nós passamos. Porque Deus não tem privilegiados. Ele ama todos os seus filhos de forma igual, não é verdade? Então, por que nós haveríamos de achar que Jesus era um filho dileto, o seu primogênito e aquele que teve privilégios já de ser criado puro? Não. Não combina com a moral de Deus. Não combina, né? Então, a doutrina também nos leva a esse raciocínio. Então, nós estamos passando por todas as etapas de evolução que todos os nossos irmãos passaram. É óbvio que uns progridem mais rápido.
Muitos de nós ficamos estacionados em várias vidas sem progredir, por causa da nossa preguiça. Nós somos renitentes no mal, nós somos renitentes no nosso orgulho. E a gente fica ali estacionado várias vidas, mas Deus não tem pressa. Ele nos aguarda lá, onde Jesus chegou. Não é? Então é muito bom nós sabermos disso, porque as atribulações fazem parte ainda do planeta onde nós vivemos, que é um planeta de provas e expiações, que está se transformando. Mas ainda precisamos ver o mal para gostar do bem. Infelizmente ainda precisamos, mas um dia não precisaremos mais. E Kardec, a base fundamental. Bom, a prática espírita. Toda a prática espírita, ela é gratuita. Você chegar numa casa espírita e cobrar para vocês, corre. Uma casa espírita não cobra. Dê de graça o que de graça recebeste. Até porque nós médios não fazemos nada. Nós somos verdadeiras antenas. Nós somos apenas instrumento da vontade de Deus. Não é? Então, se nada é de nossa autoria, por que cobrar? Não é? A prática espírita é realizada com simplicidade. Não tem ritual, não tem dogmas, não tem aplicação de sacramentos, como por exemplo, não tem batismo. Estou dando um exemplo, não é? Não tem batismo, não tem os sacramentos, conforme as outras religiões cristãs. Não tem, sem culto exterior ou rituais. Dentro do espírito cristão, de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Então, o espiritismo não prevê oferendas, promessas, mas tem algum problema que o irmão goste de fazer a sua promessa e vá lá e entrega a sua oferenda? Não, porque nós ainda precisamos muitas vezes dos rituais, nós precisamos da parte material para a nossa fé se fortalecer, e isso não tem o menor problema, não é? Já foi mais, já está diminuindo essa questão. O próprio cristão, o próprio católico, ele já não lança mão muito desses rituais, não é? Isso com o tempo, isso vai se esvanecendo. Quando perguntaram para Chico Xavier se o espiritismo era a religião do futuro, porque muitas religiões já estão se transformando, ele disse que não, que o espiritismo é o futuro das religiões. Que chegará um momento que a gente vai entender que não precisa barganhar com Deus. Deus sabe de todas as nossas necessidades, não é? Quer dizer que então os nossos filhos precisam prometer alguma coisa para a gente fazer alguma coisa por eles? E nós somos super imperfeitos, né? Mas não tem problema, Deus está ali e entende a nossa infância espiritual. Mas chegaremos à maturidade espiritual e essa deve ser a nossa busca. Nós chegaremos todos lá, mas ainda precisamos. Jesus, para curar os cegos, ele pegava a lama do chão e passava nos olhos. Ele precisava daquela lama, gente? Uma lama cheia de bactéria, né? Até. Ele não precisava daquela lama, mas as pessoas que iam ver precisavam de uma simbologia, de algo concreto. Então ele pegava aquela lama e passava no olho. Mas quem curava o cego? Era o magnetismo de Jesus. Espírito evoluidíssimo. Sabia lidar com todos os elementos da natureza, da terra. Não é? Mas ele fazia dessa forma, porque era necessário. Então, não tem o menor problema. A gente só comenta, né? Porque dentro do espiritismo as coisas são diferentes. As pessoas falam para mim, nossa, tua família morre, você não vai no cemitério visitar, você não acende vela, você... Eu assim, eu não, mas dependendo do morto, eu vou. Porque o morto acha aquilo importante. Então, ele vai achar que se eu não for no cemitério, ele vai achar que eu não estou ligando para ele. Ele precisa daquilo. Eu faço minha prece sentida em casa, aqui na casa, boto o nome.
né? Mas às vezes aquela pessoa desencarnada, ela precisa da vela, ela precisa, porque senão ela vai achar que eu não estou considerando aquela pessoa. Então tudo isso é compreensível e deve ser compreendido por nós. Ah, eu virei espírita, agora não, agora não acredito mais em nada, agora não choro mais a morte de ninguém. Não é assim, né? Nós temos que raciocinar sobre tudo, ver que nossos irmãos, muitas vezes, eles pensam diferente, até sendo espírita como nós mesmos. Não tem problema. A doutrina espírita não obriga ninguém a nada, apenas nos conta a verdade, apenas nos mostra, tenta nos elucidar sobre as questões, o problema do ser, do destino e das nossas dores. A doutrina faz apenas isso. E nós fazemos as nossas escolhas, não é? Que a única coisa que a gente tem que fazer na vida aqui na Terra é isso. A gente tem que morrer, é obrigatório. E fazer a escolha. Poxa, mas eu vou ser obrigado. Não, você não é obrigado a nada. Você é obrigado só a morrer e fazer escolhas. Aluno pergunta muito isso, né? Ah, professor, eu vou ter que ir na festa junina? Eu não gosto. Não, meu filho, você não é obrigado a festa nenhuma. Você é obrigado a morrer e fazer as escolhas. Só. Vai valer ponto? Vai. Né? O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre os homens, independente de sua raça, cor, nacionalidade, crença ou classe social. Reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Caridade é a palavra-chave do Espiritismo. A caridade, que é a filha do amor, é a filha preferida do amor. Então, aqui, ó, caridade espiritual. Qual é a caridade espiritual? Não é? Ela nos leva a amar a Deus em tudo e em todos. Nós provamos o amor a Deus, mas é com o nosso semelhante, é com os animais, é com as plantas, é com o que está à nossa volta. Não adianta ficar adorando Deus, ficar louvando Deus, isso é culto externo. A doutrina não prega o culto externo. Nós, né, adoramos Deus através do nosso semelhante. O que mais? Começa com a compaixão, com a decisão de ajudar, de perdoar, de suprir, de não nos deixarmos levar pelas características externas de ninguém. Isso é caridade espiritual. É muito boa a caridade material, é excelente, porque tem fome, tem pressa, é excelente ajudar materialmente nossos irmãos que estão necessitados. Mas a caridade espiritual nunca deve ser esquecida, independente de quem seja. Se é filho de Deus, é nosso irmão, né? E o bom espírita? Como é o bom espírita? É sobretudo cristão. Aceita e pratica com fidelidade os princípios doutrinários, esforça-se por ser virtuoso e praticante da caridade. A caridade que acabei de ler, né? E sabe exemplificar. Porque não adianta eu chegar aqui e falar para vocês um monte de coisa que a gente tem que fazer e eu não faço. O exemplo é fundamental. Vocês acharam que eu ia falar que o espírito é aquela pessoa que já é perfeita, né? Porque já não tem mais orgulho no coração, que não tem ciúme, que não tem inveja. Não, o espírita não. O espírita ainda é muito imperfeito como todo mundo. Como que a gente reconhece o bom espírita? Pelo esforço que ele faz em dominar essas más tendências. Porque não adianta um espírita falar assim para mim, eu não perdoo porque o perdão é de Deus. Ele não está sendo um bom espírito. Porque o perdão é do homem. O perdão não é de Deus. Deus não se ofende. Para que a gente vai pedir perdão a Deus? Deus não se ofende. Ele entende a nossa infância espiritual. O perdão é nosso em relação ao nosso irmão. É esse o exercício, é esse o treinamento
que os espíritas precisam fazer. Todo cristão, na verdade. Porque está tudo lá que Jesus mostrou para a gente. Jesus disse que queria da gente o quê? Ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. Só esse mandamento, substituindo todo o resto. Então, nós já conhecemos. Amanhã a gente não pode dizer assim, eu não sabia. Não é, meus irmãos? Então, é esse o esforço. Nós terminamos aqui porque o nosso horário é apertado. Aqui, ó. A mediunidade que permite a comunicação é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, que é a mediunidade, todos nós temos a mediunidade, né? Umas mais ostensivas, outras mais brandas, mais intuitivas, mas todos temos, tá? Porém, a prática mediúnica espírita só é aquela exercida com base nos princípios da doutrina dentro da moral cristã. Então, existem muitos médiuns por aí que não trabalham dentro da moral cristã, né? Já existiram também. E esses não são, essa mediunidade, a doutrina espírita não considera a mediunidade com Jesus. Bom, está escrito na lápide de Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Reencarnação. É através das reencarnações que vamos agregando atributos novos às nossas inteligências, do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista moral. Então, nascer, renascer, renascer, a cada vida nossa, nós agregamos alguma coisa de bom em nós. Pelo amor, seja pelo amor ou seja pela dor. O corpo existe... Não, a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O corpo existe tão somente para que o espírito se manifeste e fora da caridade não há salvação. Essas são as máximas do espiritismo. Ok, meus irmãos? Aqui terminamos. Sobre o desencarne dele... Morreu em 89. Aí a bibliografia. Então é isso. Vamos agradecer a Jesus por tudo, né? Pelos ensinamentos, pelo nosso irmão Kardec que veio entre nós para nos explicar tanta coisa, para que a gente entenda que tudo passa, o bom e o ruim passam, para que quando a gente estiver naquele momento pensando em desistir da vida, em desistir da luta, em não buscar aquela coragem dentro de nós, a gente lembre dessas palavras, que tudo passa, é só uma vida, são só pequenos momentos dessa vida comparado com a eternidade. Pensemos assim, daqui a 5 anos eu ainda vou ter esse problema? Não, daqui a 5 anos eu não vou ter esse problema, vou ter outro. Mas esse não, ele vai se resolver daqui a 5 anos. Nem que seja limpar o nome no SPC e no Serasa. Né? Então, muitas vezes nos desesperamos, achamos que é alguma coisa que é muito grande, e não é tão grande assim. Pedi e obtereis. Jesus nos disse, pedi e obtereis. Mas temos que saber o que vamos pedir. Muitas vezes não temos merecimento, né? E não podemos receber aquilo que pedimos, porque não está na nossa programação. Mas nós recebemos o conforto, nós recebemos a resignação e passamos pelo problema. E a gente tem sempre que lembrar que todo final de poço tem uma mola. Tem uma mola no final de cada poço. Então, a gente, quando está tudo ruim, a gente tem que rezar para chegar lá no final. Chega lá no final, tem a mola, pum, a gente impulsiona a gente para cima. Né? E isso acontece sempre. Quem nunca, que já é mais maduro, que nem eu, que não passou por vários problemas na vida, e quando chegou no fundo do poço, a mola jogou a gente para cima, porque a gente buscou a coragem, a gente recebeu as intuições, para que a gente fizesse o melhor para sair daquela situação. Tá bom, meus irmãos? Então, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, em todos os momentos, hoje e sempre. E, enfim, muito obrigada aí pela paciência.